E aí, pessoal, muito boa noite a todos aí. Final de semana não fiz nem pré e nem pós-jogo de São Paulo contra o América, né? Também já era meio que esperado, né, gente, o resultado do São Paulo tentar pelo menos ganhar, tendo em vista, né, que alguns jogadores conseguiram o que eles queriam, que eram afastar o Rogério, né, que o Rogério fosse demitido, né? Então, eu acho que assim como numa contratação Dorival foi apresentado, né? Eu acho que a diretoria, presidente deveriam, né, quando mandaram o Rogério embora, também fazer uma coletiva e falar, né, da demissão dele, os motivos dessa demissão, né, que até agora todo mundo fala que essa demissão foi porque ele não estava atingindo resultados, né? Então é complicado realmente a gente entender, né? Então a gente fica assim meio sem saber, sem entender o que realmente aconteceu, né? Mas muita gente fala, né, que o Rogério saiu muito decepcionado, né? Mas eu entendo assim, né? Ele sabia que isso ia acontecer porque, infelizmente, o Rogério pode ser uma boa pessoa, mas em se tratando em gestão de pessoas, para ele fica complicado, né? Ele não, como eu vou falar para vocês, meu amigo está aqui comigo, ó, o Thor, né? Meu grande pastor alemão, olha lá, gente, ó, mascote do São Paulo. Então, fica difícil, né? Porque jogadores começam a fazer aquela panelinha, esse é o grande mal do São Paulo, né? Há muito tempo é assim, né? Forma aquela panela onde que não tem jeito, pode ser o técnico que for, vai cair. Então hoje, gente, passado alguns dias, né? A gente consegue identificar quem realmente eram os paneleiros do time, né? E fica uma situação ruim, né, gente? Porque independente do Rogério jogador, do Rogério ídolo, né? Eu acho que em primeiro lugar está o respeito, né? Você trabalha numa empresa, você faz de tudo para derrubar o seu chefe, né? O cara, ele chegou lá por méritos, né? Então é muito complicado essa situação pro São Paulo, né? Aí estavam falando que o Dorival chegou e era um técnico que veio numa hora boa porque ele ia conseguir, né, apaziguar o ânimo aí, tentar dar uma injeção de ânimo, né, nos guerreiros, né? Então, muito complicada essa situação, né? Vi vários canais falando, né, que realmente o Rogério devia cair. Depois vi vários canais, esses mesmos canais aí, que criticaram depois falando, pô, mas podia pensar tal. Ou é ou não é, né, gente? Eu só acho assim, que o Rogério, ele fracassou e muito, fracassou demais em manter alguns jogadores nesse elenco aí, que é o que está acontecendo com o Dorival também, tá? Jogadores que a gente não queria mais ver no elenco, mas continuam, né? A insistência continua, então quem realmente manda na escalação, quem que, né? Não dá para saber quem é, né? A preocupação tão grande em vender jogadores, né? Jogadores que, se vocês pararem para ver hoje, não fazem a menor diferença no São Paulo, tá? Não são aqueles jogadores que puxam a responsabilidade, que você fala assim, puta, esse cara faz a diferença. Não, sabe? Então hoje, para mim, jogador que eu vejo no São Paulo, que se sair a gente vai perder muito, é o Arboleda e o Caleri. O resto, desculpa aí, mas o resto, sabe? Várias coisas. É questão de contrato que não se renova. Uma hora é por causa disso, uma hora é por causa daquilo, né? Então o São Paulo precisa ver essas coisas aí, né? De jogadores, né? Que qualquer coisinha que acontece vai lá na diretoria, parece aqueles molequinhos de escola, né? Que quando vê alguma coisa errada vai lá, não, deixa eu dar com a língua nos dentes. Pô, muito feia essa situação, né?
Então, hoje o São Paulo joga contra o Ituano, né? Precisa ganhar. Se empatar, vai para os pênaltis. E os pênaltis vocês já sabem, né? Teve uma época que quando o São Paulo ia para pênalti, era certeza que ia passar. Agora não, tá, gente? Então, eu acho que tem condições de ganhar, né? Depende a armação que ele vai fazer, principalmente no meio de campo, né? Já estão falando que praticamente a única alteração que vai ter no São Paulo aí, né, é o Raí Ramos, que ele não pode jogar contra o Ituano, porque já jogou pelo Ituano na Copa do Brasil, eu acho, ou sei lá. Então ele não vai poder atuar. Do resto é aquilo que jogou contra o América, né? Ele vai manter esse meio de campo que para mim é inoperante, né? Com o Luan, Pablo Maia e o Nestor. Eu gostaria de ver no meio de campo ali o Gabriel Neves, o Luan e o Michel. Eu gostaria de ver esse meio de campo. E lá na frente, eu gostaria de ver o Caleri, o Marcos Paulo, né? E por que não o Juan, né? Não gostaria de ver o Luciano também não, tá? Sei que muito torcedor São Paulino adora o Luciano aí, mas eu prefiro não comentar sobre jogador, tá? Mas eu não acho que ele joga com o nome e com o apoio da torcida, né? Então, eu quero ver jogadores no São Paulo que realmente ponham a camisa e falam, vamos gente, vamos com tudo. Então, sabe, é muito complicado realmente, tá? Falei de alguns canais aí, gente, que alguns canais queriam muito que o Rogério saísse. Depois, quando ele saiu, muitos canais vieram falar a respeito disso, né? Pô, mandaram o Rogério embora, tal. E quando eu falei se é ou não é, gente, é o que eu vejo assim. E eu falei, né? Que o Rogério ele vinha errando muito na escalação, favorecendo alguns jogadores. Outros ele até chegou a falar, não fui eu que pedi. Então, ou seja, né? É complicada essa situação quando você mantém jogadores que não estão dando retorno, não estão fazendo o que era para se fazer, né? Então eu acho que o momento dele passou e ele não se atentou a esse detalhe de que aquela panela já estava sendo feita para derrubar ele, né? E como é que vocês me explicam o jogo de sábado, São Paulo jogar com aquela vontade, se bem que o resultado da partida tá 3-0, foi um achado, porque o América criou várias e várias chances, né? Então eu só espero que hoje não se repita isso de novo, né? Então, sabe gente, é mais um desabafo, porque eu nem tenho gravado tantos vídeos, né? Eu sempre peço, gente, se inscreve aí, deixa um like, deixa um comentário, né? E eu vejo às vezes que muitos, que nem tem canais que o pessoal fala, muitos assistem os vídeos, não se inscrevem, não compartilham, não deixam comentário, não dão like, nada. Então, e outra coisa, o time do São Paulo hoje, gente, não está ajudando muito a gente ter um bom ânimo também, para a gente poder vir gravar os vídeos, né? Eu assisti o jogo sábado, no domingo, quer dizer, Palmeiras e Vasco, puta meu, o tempo inteiro, quando não era o Vasco era o Palmeiras, quando não era o Vasco era o Palmeiras, sabe? Jogo emocionante do começo ao fim, meu. Então, você pode perder da partida, mas pelo menos joga com vontade, né? Deixem os comentários aí, se for possível, né? Deixem um like, participem aí, né? Deixando esses comentários. Quem puder compartilhar com amigos também aí, bacana, eu agradeço, né? E vamos ver, nem falo mais, gente, depois eu venho gravar um pós-jogo que talvez é complicado, né? Mas eu acho que hoje o São Paulo tem obrigação de ganhar pelo menos de 2-0 aí, né? E vamos ver o que dá. Valeu, turma. Então depois aí, conforme for, a gente vem tenta fazer um pós-jogo para vocês.